Cresce a cada dia o número de adolescentes que buscam cirurgia plástica. Os especialistas explicam que o corpo, nessa fase da vida, está em transformação. Por isso, nem sempre a cirurgia é indicada. Muitas vezes os pais concordam com a plástica porque acreditam que o problema estético afeta o relacionamento social. O nariz parece que não cabe no rosto, a barriga gigante. Nesta região, se o volume é grande ou pequeno demais, incomoda. Por ano, já são quase 38 mil cirurgias plásticas no Brasil. Isso só em jovens entre 13 e 18 anos. Mas se dependesse só deles, este número poderia ser ainda maior. Você faria alguma mudança no teu corpo com cirurgia plástica? Faria, redução de seio, com certeza. Mas quem fazia? Eu faria no nariz. Faria. Silicone. A Luísa tem apenas 22 anos, mas já usa prótese de silicone há quase 5. Tão novinha e você resolveu passar por essa cirurgia? Foi isso mesmo. Eu era novinha, mas eu queria muito, sempre quis. E tive que, assim, a partir da adolescência, tive que esperar um pouquinho. Mas aí, quando foi possível, eu coloquei. Essas fotos mostram como a garota era antes da cirurgia. Agora, o que o espelho mostra tem outro valor. Mudou a forma que eu me enxergava mesmo. Assim, foi uma coisa totalmente para mim. Pro jeito que eu via e o jeito que eu passei a ver, que era muito mais bonito, nas roupas ficava mais bonito, mesmo sem decote fica mais cheinho, fica mais bonito. Nos consultórios, este público literalmente novo é o que mais cresce. Na clínica deste cirurgião, em 5 anos, houve um aumento de 20% de pacientes com menos de 18 anos. Hoje começou muito o adolescente a nos procurar por causa de assimetrias mamárias, mama pequena, mama muito grande, a preocupação com a mama cresceu demais entre as adolescentes e hoje até eles procuram para fazer até lipoaspiração. Mas não só a barriga. Essa é a Natália, ela tem 15 anos e parece que tá meio dolorida hoje. Tô um pouquinho. E faz 1 semana e meia que eu fiz lipo aqui na região aqui da frente, nas costas e no glúteo. Você não tem corpo de que estava muito gorda? Não, eu não era só umas gorduras assim localizadas que eu resolvi tirar, porque me incomodava bastante. Essas são algumas roupas que a Natália não usa mais, é isso? Elas estão grandes agora? Estão, elas marcam bastante aqui, né? Porque antes marcava, ficava certinho no corpo, né? E agora com a lipo ela fica meio larguinha e eu deixei de usar. O desconforto era tanto que a barriga que Natália dizia ter nunca aparecia nas fotos. A vaidade da adolescente ganha reforços com a mãe. Depois da entrevista, voltamos a casa para falar com ela. Esta é a Patrícia, a mãe da Natália. Ela não só apoiou a filha para fazer a cirurgia plástica, como também patrocinou tudo isso. Certo, Patrícia? Correto. Mãe aos 17 anos, a cabeleireira ficou desconfortável com o corpo após a gestação. Quando sentiu a filha com o mesmo incômodo, apesar de nunca ter ficado grávida, ela cedeu. E eu vi também que não era só uma necessidade física ou então assim, como que eu posso te dizer, estética. Era psicológica mesmo, porque ela não se sentia segura. E eu não queria que ela passasse pelas mesmas coisas que eu havia passado na adolescência. Para satisfazer a filha, a Patrícia gastou R$9 mil. Mas valeu a pena? Muito. Porque eu sinto nela agora uma satisfação, assim, ela tá com prazer de comprar roupas que ela não comprava antes. Vamos falar novamente com a repórter Patrícia Rocha ao vivo. Patrícia. Hermano, só que a cirurgia plástica não é um procedimento assim tão comum, é preciso ter muito cuidado. Nós vamos falar mais sobre esse assunto aqui com o cirurgião plástico Rubem, Penteado. Bom dia, Rubem. Vamos lá, cirurgia plástica é realmente recomendado para menores de 18 anos? Então, Patrícia, na verdade a gente não pode esquecer que o adolescente, ele é um organismo em desenvolvimento e qualquer intervenção nesse organismo vai modificar o desenvolvimento, a gente não sabe exatamente de que forma. Então a cirurgia plástica, como qualquer outra cirurgia, só em último caso, só é estritamente necessário. Quais casos, por exemplo? Olha, por exemplo, uma menina que tem um peito muito grande, que altera o desenvolvimento da coluna e até alguma atividade física. O menino ou a menina que tem dificuldade de respirar por causa de um desvio de septo. Ou então, por exemplo, em casos de orelha de abano, porque a gente sabe que a orelha
ela cresce até os 6 ou 7 anos e depois disso ela cessa o crescimento. Agora, quais são os riscos de uma cirurgia plástica em um adolescente, uma cirurgia desnecessária? Então, exatamente, você vai modificar esse crescimento e não sabe exatamente de que maneira. Além disso, existem os riscos comuns a qualquer tipo de cirurgia. A cirurgia plástica é uma cirurgia como outra qualquer que incorre em riscos e em problemas que podem ser enfrentados pelo adolescente. E a partir de que idade elas são recomendadas, então? Depende de cada caso. A cirurgia plástica é recomendada, na verdade, quando o problema existe. Então, por exemplo, o adolescente ele pode resolver muitos dos seus problemas simplesmente malhando e comendo bem, ou seja, tendo bons hábitos, evitando cigarro, evitando a bebida alcoólica. E uma lipoaspiração, por exemplo, ela é completamente contraindicada no adolescente por esse motivo. Doutor Rubem Penteado, obrigada pela sua participação. Com vocês aí no estúdio.